demônios tinham saído, implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Amém? Louvado seja Deus. Eu volta e meia leio essa mensagem. Volta e meia eu leio. A Bíblia que eu estou lendo aqui é um NTLH, ela é um pouquinho diferente. Então ela usa o termo Gesara, que quer dizer Gadara. Gadara era uma cidade, uma das 10 cidades que fazia parte das províncias romanas. Ela ficava fora de Israel, ela não estava dentro de Israel. Até porque os israelitas, eles não criavam porcos e não tocavam em porcos. Porque lá em Levíticos vai dizer, Levíticos capítulo 11, verso 7, que o povo de Israel não poderia comer porco e nem tocar no porco morto. Ele era imundo. Então, esse homem, ele vivia em Gadara. Eu vou usar o nome Gadara, melhor do que Gesara. Então ele vivia em Gadara, que quer dizer cercado em hebraico. E quer dizer cercado em hebraico. Então, esse homem vivia ali. E a história vai contar que aquele homem, ele não morava em casa. Ele não vivia dentro de uma casa como nós vivemos, numa vida social. Aquele homem, ele não vestia as roupas, andava nu. E aquele homem, ele não estava no seu perfeito juízo. Aquele homem era tão violento por causa dos demônios que havia dentro dele, que as pessoas amarravam ele com correntes de ferro e o homem acabava quebrando. Quando eu leio essa história, eu lembro de Incrível Hulk. Eu fico pensando nos caras dos desenhos animados fortes, porque eu fico imaginando como é que um homem quebrava as correntes. Impossível um ser humano, no seu estado normal, quebrar correntes de ferro. Então mostra que havia algo sobrenatural naquele homem. E a Bíblia vai dizer que aquele homem tinha dentro dele uma multidão de demônios, ou seja, uma legião, traduzindo. Que quer dizer, legião quer dizer que era um termo usado para os romanos, que eles tinham uma legião de soldados que era formada por 6.000 soldados. Quando você fala uma legião, é equivalente a 6.000 homens em um exército. Então tinha aproximadamente 6.000 demônios dentro daquele homem. Uma legião de demônios dentro daquele homem. E aquele homem vivia uma vida antissocial, uma vida de sofrimento, porque ele não estava no estado dele normal. Agora imagine esse homem. Ele tinha mulher, deveria ter mulher, filhos, ou se não tivesse mulher, tinha mãe, pai. E eu creio que a família dele tentou várias as vezes levar ele para casa e não conseguia. E às vezes eu passo na rua, eu olho também, eu vejo umas pessoas mendigando. Tem as pessoas que são mendigos porque não tem uma casa para morar, mas está no seu perfeito estado. Ela pede esmola na rua e ela está no seu perfeito estado. Mas tem pessoas que ela está fora do normal. Elas vivem como se fosse uma pessoa que não tem consciência. Era o estado daquele homem, deplorável. Imagine uma pessoa que vivia dentro do cemitério. Uma pessoa que não vestia roupas. Uma pessoa que às vezes ficava violenta, que as pessoas tinham medo. E aí Jesus, ele está do outro lado do lago. E Jesus pega o barco e vai. No meio do caminho há uma tempestade. E tenta parar Jesus. E Jesus acalma a tempestade. E Jesus segue viagem e chega em Gadara. Quando Jesus desce do barco, esse homem possesso, ele vai ao encontro de Jesus. E quando chega diante de Jesus, o mal manifesta. A Bíblia vai dizer que quando um demônio manifesta, é porque é chegado o reino dos céus até vós. Muitas pessoas elas não conseguem entender que tem pessoas que têm um problema psicológico, tem pessoas que têm problema de saúde, tem pessoas que têm problema de espíritos imundos, que são possessos por espíritos imundos. E esse homem, ele não tinha controle sobre a sua vida. Esse homem, ele vivia numa prisão espiritual. Esse homem vivia uma vida de animal e não de um ser humano, porque ele estava aprisionado por uma legião de demônios. E quando Jesus chega, ele chega diante de Jesus e ele prostra-se no chão,
gritando: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ou seja, já veio nos atormentar, já veio nos perturbar antes do tempo, já veio atrapalhar a nossa festa, já veio fazer o que aqui? A gente está tão bem aqui, atormentando a vida dessa pessoa, e o Senhor já vem para cá atrapalhar antes do tempo. Aí Jesus repreende o demônio, e ele roga insistentemente que não deixasse eles irem para o abismo, porque se Jesus expulsasse esses demônios, eles iriam diretamente para o inferno, para o abismo, porque Jesus estava dando a sentença deles, ou seja, ia terminar o tempo dele na terra, daqueles demônios. E os demônios não queriam ir para o inferno naquele tempo, porque ainda não é chegada a hora deles. Iam chegar o dia quando Jesus fosse na cruz morrer. Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Então os demônios perdem insistentemente, fica: Senhor, não deixa, não, a gente não quer ir agora não. Não, o Senhor não é seu tempo não. O tempo agora é meu de bagunçar. O tempo é meu de atrapalhar. O tempo é meu de atormentar. Não vou sair da terra não. E aí Jesus vai lá e repreende ele. E eles olham uma multidão de porcos que estavam no alto do monte, num penhasco, se alimentando, porque aquele lugar as pessoas criavam porcos. Pessoas que viviam ali eram gentios, não tinha ali israelita, era uma província de pessoas gentias. Gentio quer dizer pessoas que não eram de Israel, pessoas que eram romanos, de outros povos, porque criavam porcos e comiam porcos. Então esse homem possesso está ali diante de Jesus, e os demônios intercedendo pelo homem, porque quem conversava com Jesus não era o homem, quem conversava com Jesus era o diabo, era o mal que estava ali naquele momento manifestado diante do Filho de Deus. E ele pede, fala por todos, geralmente tem um cabeça na legião, fala por todos e pede a Jesus insistentemente: olha, manda a gente para os porcos. E aí Jesus concede. Eles entram nos porcos e os porcos saem e caem no despenhasco, lá no penhasco, e aí se destroem tudo lá embaixo. Ou seja, a sede de sangue dos demônios não conseguiu do homem, conseguiu dos porcos. Mas Jesus chega e cura esse homem. E aqueles homens que estavam ali tomando conta dos porcos, eles veem aquilo, se assustam. Imagine, eu também me assustava, eu saía correndo. Se eu visse uma cena daquela, os demônios entrar nos porcos e os porcos saírem correndo tudo e cair lá no penhasco, se destruírem. Eles vão na cidade e falam para todo mundo o que aconteceu. E vem uma multidão de pessoas, e quando eles chegam, a Bíblia vai dizer que o homem que era possesso, a quem há muito tempo dormia no cemitério, a quem há muito tempo, olha, não vestia roupa, a quem há muito tempo não vivia dentro de uma casa, agora está vestido e conversando com Jesus, lúcido, no seu estado mental perfeito. Olha o que é que acontece. Isso dá uma prova para a gente de quê? Que quando você vê uma pessoa atribulada, quando você vê uma pessoa ela ansiosa, ela com problema, ela nervosa, estressada, sem controle mental, quando você vê uma pessoa, olha, eufórica, louca, nervosa, violenta, ela não está só, ela não está sozinha, ela está dominada por algum tipo de mal, porque aquele homem estava daquela maneira, ao ponto das pessoas pegarem ele, botarem em correntes e ele quebrar. E aí, agora eles presenciam, que antes presenciavam um homem destruído, e agora presenciam um homem vestido e conversando lucidamente, no seu estado normal. E aí as pessoas assustadas chegam e começam a dizer para Jesus: olha, vai embora da terra da gente, você deve ser um bruxo, você está fazendo o que aqui, atrapalhando nossa vida, olha para lá o prejuízo que o Senhor me deu. Ou seja, começaram a expulsar Jesus daquela terra. Vai embora. Eles não estavam preocupados com o que tinha acontecido, eles estavam preocupados com seus bens, com seu estilo de vida. Ou seja, quando as pessoas chegaram e começaram a expulsar Jesus, eles estavam também sendo usadas pelo mal, dizendo: esse cara veio para cá para atrapalhar nossos planos. Ele veio para aqui para tirar, olha,
o nosso cativeiro, que a gente escraviza as pessoas. Mas Jesus vai embora. Jesus, ele é educado, não estava no lugar dele. Então Jesus entra no barco e vai embora. Mas antes de Jesus ir embora, a Bíblia vai dizer que o homem que foi liberto, ele insistiu com Jesus para que Jesus o levasse. Quando uma pessoa é liberta, ela quer seguir o mestre. Quando uma pessoa é liberta, ela quer seguir o mestre, ela quer caminhar com o mestre. O desejo dela é continuar com o mestre. O desejo dela é continuar com quem o libertou. O desejo dela é fazer a obra de quem o libertou. É servir ao quem o libertou. E aí o texto vai dizer para a gente, o texto vai dizer no versículo 38, o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus mandou embora dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Olha para isso. Jesus disse assim para os discípulos: mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e até os confins da terra. Todas as pessoas que são libertas, elas contam testemunho da sua libertação, com palavras, com gestos e comportamento. Porque se você via uma pessoa mendigando antes e agora você vê a pessoa bem, você vai dizer: alguém fez alguma coisa por ela. Como foi que aconteceu? E vai perguntar: vem cá, fulano, como foi que tu ficou bom naquela doença, naquele problema? A pessoa vai dizer: foi Jesus que me curou, foi Jesus que me libertou, foi Jesus que transformou a minha vida, foi Jesus que fez algo sobrenatural em minha vida. Eu estava lá, destruído, e ele fez. Um dia, um homem estava lá cego, e aí Jesus curou ele. E os fariseus foram perguntar: quem é o homem que te curou? Ele gritou: eu não sei, eu só sei que agora eu estou vendo. Eu sei que me curou. Eu sei que um homem me curou. E agora eu estou enxergando. Eu não via e agora eu estou vendo. O outro paralítico estava lá, os amigos levou dentro de uma casa, e ele foi curado da paralisia. Jesus mandou ele pegar o leito dele e andar. Ele foi embora. Foram indagar ele, ele gritou: eu sei de uma coisa, eu estava aleijado e agora eu estou andando. Mandou pegar meu leito e andar, e eu vim andando. Contou testemunho do feito de quem? De Jesus. Aí o texto vai dizer: volte para casa, volte para casa e conte o que Deus fez por você. Por que Jesus mandou esse homem voltar para casa? Porque ele tinha uma casa, porque ele tinha uma família, porque ele tinha alguém que precisava ver que alguém curou ele. Ele tinha alguém lá que estava esperando há tempo, porque almejava, sonhava um dia ver essa pessoa de novo no seu estado normal. Amém, Jesus. Por isso Jesus: volte para casa e conte. Volte para casa. Jesus mandou ele ir para onde? Para casa. Mas esse homem fez o seguinte: antes de ir para casa, ele passou na cidade e contou a todo mundo o que Deus havia feito por ele. Porque quem é salvo quer salvar, quem é liberto quer libertar. Quem encontra Jesus quer falar para todo mundo que conheceu Jesus, quer anunciar para todo mundo a graça que foi lhe dada. Quando nós fomos libertos, o desejo que nasceu no nosso coração foi o desejo de salvar o próximo. Porque quando nós somos aprisionados pelo mal, nós vivemos na escravidão de Satanás. Mas quando nós somos libertos, nós vivemos na liberdade em Cristo. Porque a Bíblia vai dizer: aonde o Espírito de Deus habita, a liberdade. E a liberdade para quê? Para anunciar as boas novas de Jesus. Aleluia. Volte para casa. Volte para casa. Então o homem foi pela cidade. Olha, ele foi pela cidade, contando o que Jesus tinha feito. Sabe por que muita gente não consegue contar testemunho, gente? Porque nunca foram libertos. Sabe por que muita gente não consegue contar o que Jesus fez? Porque ela nunca alcançou uma graça.
Ela não tem o que contar. Ela só tem derrota para contar. Ela não consegue contar porque ela não foi liberta por Jesus. Ela vai contar o quê? Que ela ainda fuma, que ela ainda bebe, que ela ainda xinga. Ela vai contar o quê? Que ela ainda manifesta com demônios. Ela vai contar o quê? Que o casamento dela ainda está destruído. Ela vai contar o quê? Que ela está com amante, que ele está com amante. Ela vai contar o quê? Mas quando Jesus liberta, ela diz para todo mundo: olha, antes eu era assim, agora eu sou assim. Antes eu era desse jeito, agora eu estou desse jeito. Eu só sei que Jesus me libertou. Eu vou contar para todo mundo ouvir que Jesus me libertou. É esse o Deus que nós cremos. O Deus que produz fé no nosso coração. O Deus que transforma o nosso interior. O Deus que dá esperança a gente de dias melhores. E o Deus que mostra o seu poder através da sua palavra. Jesus não saiu do outro lado da província e foi para Gadara em vão. Jesus não saiu e foi para lá em vão. Jesus sabia o que iria fazer. Porque Jesus vai atrás do desvalido, do perdido, do coitado. Mas hoje, como é que Jesus vai atrás das pessoas? Como é que Jesus vai atrás das pessoas? Através do nosso testemunho de libertação. Deus quer libertar cada um de nós para contar testemunho. Deus quer mudar a nossa história para ser testemunha dele. Deus quer mudar a nossa história para mostrar para todo mundo que ele é Deus. Deus quer mudar a nossa história para que todos vejam o quanto Deus é poderoso. Deus quer mudar a minha história e a sua história para que as pessoas vejam e digam: eu vou buscar o Deus que esse rapaz está buscando, que essa moça está buscando, que essa mulher está buscando, que esse homem está buscando. Creio eu que esse homem ganhou muitas almas aí em Gadara. Jesus não deixou ele seguir, porque a missão dele era contar testemunhos. As pessoas às vezes falam: pastor, eu não posso fazer a obra porque eu não sou obreiro. Se você é liberto, você vai libertar pessoas. Se você é salvo, você vai salvar pessoas. Se Jesus alcançou a sua vida, você vai fazer com que Jesus alcance também outras vidas. Você vai ser o veículo de comunicação para Jesus. Porque esse homem, ele virou naquele lugar um veículo de comunicação para Deus, com aquele povo que estava ali, que não tinha Jesus, que não conhecia Jesus, que não sabia que Jesus era. Jesus sai, mas deixa um discípulo. Jesus é expulso do lugar, mas deixa alguém para falar. Jesus é expulso do lugar, mas deixa um homem liberto para contar testemunho, porque ele é prova viva do testemunho de Deus. Sê tu uma bênção. Sê tu o contador de testemunhos verdadeiros, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu queria nesta noite convidar a você para anunciar as boas novas que Deus fez na sua vida. Para anunciar as boas novas que Jesus fez na sua vida. Porque esse homem, depois de liberto, ele foi anunciar o que Jesus havia feito. Conte seu testemunho para as pessoas e leve alguém até a igreja. Leve alguém até Jesus contando o seu testemunho. Não tenha medo de contar o seu testemunho. Chegue para as pessoas e diga: ó, Jesus me libertou, me curou, me transformou. Jesus mudou a minha vida. E eu gostaria que você também fosse mudado por ele. Olha para a minha vida e veja se não estou mudado. Olhe para a minha vida e veja se Deus não transformou a minha vida. Porque todos ali testificaram o milagre de Deus. Todos ali testificaram o milagre que Deus fez na vida daquele gadareno. Amém? É essa a nossa visão. Quando nós entendemos que nós fomos salvos para salvar, libertos para libertar. Quando nós entendemos que nós fomos transformados para transformar. Quando nós entendemos que Deus não chamou a gente para ficar sentado, para ficar parado. Deus chamou a gente para anunciar o seu evangelho, para contar os testemunhos do que ele fez na sua vida. Conte para as pessoas, mostre para as pessoas o que Deus fez em sua vida. Foi isso que Jesus falou. Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Nessa noite a palavra que eu deixo para você é essa: volte para casa e conte o que Deus fez para você. Volte para sua casa e conte.
Mas no caminho de casa, saia dizendo para todo mundo que Jesus curou e libertou você, que você hoje é transformado pelo poder de Deus. Amém?